Olá, bom dia! Olá, bom dia a todos. Está começando o RIC Rural deste domingo, 6 de outubro de 2024, com esses assuntos. Gastronomia ganha nova roupagem na primavera. Chefes usam flores comestíveis em pratos. As figuras são muito diferentes na aparência, com a cor e formato, elas também são bem diferentes de sabor. Nos 15 anos de RIC Rural, reportagem de 5 anos atrás sobre solo e água ainda está super atual. O sistema plantio direto, de fato, foi um divisor de águas, né? Por quê? Porque permitiu uma conservação do solo e da água muito mais aprimorada. Encontro na região sudeste vai reunir apicultores dos 3 estados da região sul do país. A gente quer chamar atenção para a questão do animal, da abelha, né? Produtores rurais da região de Maringá estão investindo em energia solar. Com essas placas, a gente teve uma diminuição de 70% dos gastos de energia. E no Sabor da Terra, gente, a receita do cheesecake de limão rosa. O programa RIC Rural está começando. Vamos começar o programa de hoje mostrando que as flores comestíveis vêm conquistando espaço na alta gastronomia, em harmonia com a estação mais florida do ano, repletas de cores e de sabores. Alguns chefes apostam em variedades de espécies para compor os pratos. A tendência representa uma oportunidade de negócio para produtores e tem ainda espaço em cursos especializados no assunto. A reportagem é de Vanessa Fontanella com imagens de Clemar Malman. Cor, beleza, sofisticação. Na gastronomia, a apresentação valoriza qualquer prato. E as flores não estão aí por acaso. Elas são comestíveis e agregam não só em termos de beleza, como também de textura, aroma, sabor. Neste restaurante, cerca de 40% dos pratos levam flores comestíveis. Esse é o caso, por exemplo, dessa deliciosa entrada de carpaccio de polvo. Um dia a gente buscou nas flores um pouco mais de cor, um pouco mais de vida. Aí a gente gostou do resultado inicial, aí eu tinha um prato vegano no cardápio que eu usei flores para decorar ele. E no dia, a primeira vez que ele saiu, depois eu me toquei que eu não tinha provado a flor antes de mandar. Então eu falei, nossa, não sei nem se tem a ver. Então a gente parou um tempo para experimentar as flores que a gente tinha na horta. Daí, notando o sabor de cada uma a sua característica, nitidamente falou, pô, isso tem muito a ver com gastronomia. O restaurante conta inclusive com este cantinho especial para cultivar algumas espécies de flores. O azedinho da begônia Fecha o prato, né? fecha o prato. É perfeito. Não só pela aparência, né, porque ela traz tudo que eu quero que o prato informe para o cliente, de ser um prato fresco, vivo e para um dia quente, assim, ela agrega muito com o sabor dela. Cerca de 80% das flores são comestíveis e assim como acontece com as frutas e verduras, cada espécie de flor tem diferentes propriedades que beneficiam a nossa saúde, como antioxidantes, vitaminas, lipídios, proteínas e minerais. Mas é preciso ter alguns cuidados antes de consumir. Não se compra em qualquer lugar, né? Hoje a gente tem produtores específicos para isso, né? Que nem eu falo, a gente não pode ir lá na floricultura e comprar uma flor. Ou tô passando na rua, vi uma flor bonita, pego. Não pode, porque a gente tem que ter vários cuidados. Essa flor, né? Ela não pode ter agrotóxico. Então tem que ter todo esse cuidado e também sempre pesquisar. Então eu vou lá e busco flores comestíveis, porque nem todas são. E embora algumas espécies tenham propriedades benéficas para a saúde, é preciso estar atento à quantidade consumida. Em grande quantidade, elas podem estar aí fazendo um efeito rebote, um efeito contrário e ter uma contaminação. Alexandre descobriu que o uso de flores na alta gastronomia é um caminho sem volta. Aos poucos ele aprende sobre novos sabores e o poder de cada uma delas nos pratos. As figuras são muito diferentes na aparência, com a cor e formato, elas também são bem diferentes de sabor. Tem umas bem picantes, outras menos, outras mais ácidas, outras bem amargas, então eu tenho que cuidar. Eu coloco uma amarga dessa num prato de uma criança,
ou num prato que eu quero que seja muito leve, adocicado. Então eu tenho que experimentar todas elas para poder saber onde usar. Bom, gente, vamos aos preços agrícolas. O café em coco R$ 22,58 o quilo. O café beneficiado R$ 1.380 a saca, preços em Maringá e Londrina. O arroz R$ 160 em Paranavaí e Umuarama. O feijão carioca R$ 240 a saca em Cascavel, R$ 200 em Ponta Grossa. E o feijão preto R$ 320 em Ponta Grossa, R$ 350 em Cascavel. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos mostrando reportagem de 5 anos atrás sobre solo e água, um assunto que ainda está super atual, tema importante que resgatamos na comemoração aos 15 anos do RIC Rural. E ainda hoje, no Sabor da Terra, a receita do cheesecake de limão rosa. Como já falamos, o RIC Rural nesse ano de 2024 comemora 15 anos na RIC TV. E a gente sempre tem mostrado reportagens que se destacaram por seu assunto e importância. Pois é, hoje vamos mostrar uma reportagem que fizemos há 5 anos sobre a importância do solo e água para o produtor ter uma boa produtividade e vida longa no seu negócio. Você vai acompanhar agora uma conversa do Sérgio com pesquisadores da Embrapa Soja de Londrina, que mostra um assunto de muito tempo atrás, mas ainda super atual. Acompanhe. O mundo conta com o Brasil para alimentar uma população global que cresce a cada ano. População que também vê aumentada a sua expectativa de vida e seu poder de compras. Mas para atender essa demanda e ser o maior provedor de alimentos mundial, não basta para o Brasil ter safras recordes e ser destaque na produção e exportação de grãos e de proteína animal. Há também que ter muita responsabilidade na produção de alimentos, que deve ser conectada principalmente com a sustentabilidade ambiental. Hoje é preciso produzir mais, mas com a adoção de tecnologias conservacionistas, respeitando a água, a flora, a fauna e principalmente o solo, práticas vitais para a boa e alta produtividade na lavoura. É improvável a um produtor rural que cultiva grande, média ou pequena área de terra ser bem-sucedido em sua atividade sem dispensar especial atenção ao seu bem mais importante, que é o solo que cultiva. O produtor rural moderno e inteligente não é o que tem as melhores e mais caras máquinas, os equipamentos de última geração, mas sim aquele que faz da terra um negócio rentável, tendo a consciência que o cuidado com a conservação do solo e com os demais recursos naturais é algo básico para a permanência na atividade. Mas infelizmente tem muito agricultor que ainda não se deu conta disso e está comprometendo seriamente seu negócio e seu futuro como produtor de alimentos. Para uma análise mais detalhada das atuais condições em que se encontram os solos que produzem alimentos, tomando por base o estado do Paraná, que é um dos maiores produtores do Brasil e um dos mais avançados em pesquisa sobre o solo, nós fomos até a Embrapa, em Londrina, conversar com pesquisadores dessa importante instituição de pesquisa da Agropecuária Nacional. Para falar sobre esse importante assunto de práticas conservacionistas do solo, eu vim até a Embrapa Soja de Londrina com os pesquisadores Henrique de Biasi e Alvadir Balbinotti, especialistas nesse assunto. Para começarmos a falar aqui do Paraná, sobre essas práticas, boas práticas, eu queria que o Balbinotti desse uma historiada, Balbinotti, essa condição de protagonista em estudos de solo, o Paraná carrega com ele perante os seus estados aqui do Brasil, né? Queria que você desse uma historiada, como é que surgiu tudo isso? Sem dúvida, o Paraná ele é um protagonista nessa área tanto de pesquisa, difusão de conhecimentos e aplicação do conhecimento sobre conservação do solo e da água aqui no estado, né? Isso ocorreu porque, principalmente na década de 1970, 1980, nós tínhamos aqui no estado seríssimos problemas, né, com erosão, perda de sedimento, perda de água, perda de nutrientes. Isso, naquela época, quase inviabilizou economicamente as propriedades. E foi um grande motivador
para as pesquisas, inclusive alguns produtores pioneiros, né, em utilizar o sistema plantio direto. Então o sistema plantio direto de fato foi um divisor de águas, né? Por quê? Porque permitiu uma conservação do solo e da água muito mais aprimorada do que foi antigamente o preparo convencional, onde se arava, se gradeava o solo, né, se queimava a matéria orgânica, né. Então o plantio direto de fato mudou, né, a concepção de conservação do solo e água. Nós tivemos uma evolução extremamente favorável, né. E aí nesse processo também a pesquisa teve seu papel, os produtores mais ainda, mas no Paraná nós não podemos deixar de esquecer, né, da assistência técnica feita pela Emater, né, com os programas específicos, né, de conservação do solo e da água. E a Par, né, uma atuação fortíssima, e o sistema cooperativista que também fortaleceu, né, com que essas informações chegassem no maior número possível de produtores. Então houve essa conversão dos sistemas de preparo do solo para semeadura direta, né. Então houve essa evolução, uma melhoria extremamente grande. Atualmente a gente vê que essa questão da conservação do solo ela atingiu um ponto, né, em que a gente vê que mesmo com o uso do sistema plantio direto, né, em muitas situações nós encontramos alguns problemas. Então a gente sempre gosta de dizer que não dá para tapar o sol com a peneira, né? Então houve uma evolução extraordinária, mas ainda temos muito que evoluir. Então dentro do plantio direto a gente sabe aí que como vem sendo conduzido hoje, nós encontramos aí alguns problemas aí, principalmente relacionados à falta de cobertura de solo, baixa taxa de infiltração de água, a questão de muitos produtores tirarem o terraço e algumas situações de plantio morro abaixo que potencializa a erosão. Di Biasi, o Balbinotti disse com relação à infiltração do solo. Essa é uma condição que não basta fazer simplesmente o plantio direto, a palhada, que já está resolvido o problema, né? Qual é o grande problema hoje que o produtor está encontrando de não ter uma boa prática? Então, como o Balbinotti colocou, o grande problema associado ao aumento dos processos erosivos nos últimos anos aqui no estado do Paraná é a diminuição da taxa de infiltração de água no solo, resultante do uso de sistemas de produção com baixa diversificação de espécies vegetais. Nós temos aqui no Paraná a predominância nas regiões mais quentes da soja e do milho segunda safra e nas regiões mais frias do soja, trigo ou soja, pastagem de aveia e azevém. Esses sistemas com baixa diversificação, eles colocam no sistema pouca raiz e pouca cobertura de solo. Como resultado disso, tem uma redução na taxa de infiltração de água. Nós temos trabalhos realizados aqui no norte do Paraná, mostrando áreas que já estão há cerca de 15 anos cultivadas no sistema soja-milho todo ano, com infiltrações aí em torno de 20 milímetros por hora. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se nós tivermos uma chuva de 40 milímetros em uma hora, que é uma chuva de intensidade razoável, mas que é bem comum de acontecer aqui na região, 20 milímetros vão infiltrar, mas 20 milímetros vão escoar, levando consigo nutrientes, né, levando moléculas de agrotóxicos, e isso impactando negativamente no custo. Só para se ter uma ideia, né, perder 20 milímetros em uma hora significa 200 mil litros de água, né, saindo de 1 hectare, né, em uma hora. Isso aí tem um impacto também muito grande ambiental, né? Onde vai essa água que não vai para dentro? Essa água, a tendência dela é ela chegar até os cursos d'água, causando enchentes com maior facilidade, e por outro lado, nos períodos de seca, fazendo com que o nível do rio ou do curso d'água baixe. Então você tem muita instabilidade, né, nos cursos d'água. Por outro lado, com algumas práticas simples, como por exemplo o consórcio do milho segunda safra com a Braquiária rusisiensis, que é uma espécie que tem um alto potencial de produção de raiz, gerando porosidade no solo para que a água infiltre, e também uma grande capacidade de produção de palha, né, diminuindo o impacto do gota da chuva e retardando o escoamento superficial. Tudo isso implica num aumento
interessantíssimo da infiltração de água. Nós temos resultados, numa média da região, propriedades já no primeiro ano de uso do consórcio, aumentando essa taxa de infiltração para em torno de 40 milímetros por hora. A partir dos 3 anos de uso desse sistema consecutivos, nós temos propriedades aqui com infiltrações em torno de 100 milímetros por hora. Isso não significa somente a redução da taxa a redução das perdas de água por erosão. Isso significa também mais água armazenada no solo, o que se reflete num aumento de produtividade, já que 85% do gap entre a produtividade potencial e a produtividade observada é ocasionado pela falta d'água. Essa historiada que o DeBiase fez, Balbinotti, ela coloca em que situação hoje o solo do Paraná? E aproveito e pergunto, o produtor tem culpa nisso? Olha, é aquilo que a gente comentou, assim, bom, com o plantio direto nós experimentamos essa grande evolução na conservação do solo da água, e essa é a notícia boa, né? A notícia ruim é que em vários ambientes, várias propriedades, nós ainda verificamos que tem muito a melhorar, né? Então vai muito nessa linha que o DeBiase coloca de aumentar, maximizar a taxa de infiltração de água, né? Com práticas, né? O Henrique mencionou aí a opção do consórcio do milho segunda safra com a braquiária. Nós temos outras alternativas, por exemplo, em regiões frias, né? O uso de aveia preta como cobertura de inverno, o uso de pastagens no inverno bem manejadas em termos de altura de pastejo. Nós temos aí várias opções, essa é a boa notícia, né? Mesmo para os casos que nós ainda temos muito que melhorar, né? Nós temos hoje já tecnologias conhecidas e que podem ser usadas em larga escala. E aí nesses casos em que realmente os problemas são mais graves de produtores que têm esse problema muito intenso, existe a necessidade de realmente fazer uma reflexão, né? Onde é que eu posso melhorar, vamos dizer assim, né? E ver como que utilizar essas práticas, né? Em alguns casos é preciso retomar sim a questão dos terraços, isso é importante também, né, que se diga. Em vários casos é necessário retomar uma coisa básica da agronomia, que é a semeadura em nível, né, porque as linhas de semeadora são como micro terraços, né, que vão reduzindo o processo erosivo, né, e isso se reflete lá no final, né, do que vai chegar de área de água e sedimento que vai ser erodido. Então tudo isso são práticas importantes que já está na mão do produtor, né? Basta refletir e saber como utilizá-las de forma correta. Então eu diria assim que a notícia ruim que nós temos muito que melhorar, é a notícia boa que a gente sabe como melhorar. Nessa linha que o Balbinotti está falando, qual o impacto que a semeadura tem no plantio em linha? Então o impacto é muito grande, mas é difícil de o produtor enxergar isso, né? Mas o impacto, nós fizemos algumas medições, né, em nível experimental, mostrando efeitos de até 50% na redução do escoamento superficial, comparando a semeadura em nível em relação à semeadura em desnível. Ou seja, você, dizendo de forma o contrário, semeando em nível, você aumenta a taxa de infiltração em até 50%, sendo esse efeito maior nas situações de solo mais declivoso e com maior compactação de solo. Mas ainda é tempo de corrigir as más práticas, se modernizar e produzir mais com a adoção do recomendado pelos técnicos e pesquisadores. Bom, gente, um assunto super atual, né, Sérgio? Muito atual, tanto que a gente sempre tem falado recentemente sobre isso, mesmo depois de 5 anos dessa conversa com os pesquisadores da Embrapa, e ainda a gente vê produtores com descaso com o seu solo, e é a vida dele, é o negócio dele, ele precisa preservar. Pois é, gente. Bom, e agora vamos ao Coisas da Roça. Iniciamos o quadro de hoje com as imagens que o Paulo Santos, morador da fazenda Rio Grande, nos enviou. Ele contou que o pé de maracujá é bem na entrada da garagem de casa. E essa receita aí é um delicioso melado. E por falar em receita, nosso fiel telespectador Gabriel Viana, de Campo Largo, preparou a montanha-russa para o café da tarde com a família. A Edilene Busato, moradora de Colombo, disse que é apaixonada por plantas e fez alguns registros das que ela cultiva em casa. Tem samambaias, orquídea sapatinho,
e essas lindas vandas floridas. O Marlos e a Valéria são moradores lá do Rio Grande do Norte e nos enviaram o vídeo da horta orgânica que eles cultivam em São Miguel do Gostoso. O João Montoya, morador de Jussara, registrou a plantação de palmito. Disse também que tem um tucano que vai comer os frutos. E ele registrou a plantação de pepino, 28 pepinos em um único pé, olha só. E esse pé de tomate japonês tem 30 centímetros. E o Marcelo de Curitiba disse pra gente que agora começou a produzir. A Beatriz Vollinger enviou a imagem da horta cultivada por alunos da Escola Municipal Dário Bordim, de União da Vitória. A Beth e a Regi de Londrina não perdem o programa e dessa vez registraram as flores que cultivam em casa para enviar pra gente. E a Rosângela, moradora de Londrina, disse que o pai dela sempre falou: tudo que se planta, dá. E ela plantou um pé de goiaba no vaso. E esse foi o resultado. Esse lindo manacá da serra floresceu na casa da Lourivete Pianovski, moradora de Palmeira. A Emanuele de Curitiba registrou o pé de poncã, que cultiva no quintal da casa dela. E finalizamos o quadro de hoje com imagens que o Miguel de Ponta Grossa enviou pra gente. Olha só, ele disse que apenas um pé produziu todas essas abóboras. Participe do Coisas da Roça você também. Registre um momento bacana da área rural ou de uma imagem que você acha bonita e mande sua foto ou vídeo para o nosso WhatsApp 44 99855 8787. Bom, gente, vamos aos preços agrícolas. A soja subiu mais um pouco essa semana. O milho, R$ 55,00 a saca em Londrina, R$ 57,00 em Ponta Grossa. A soja, R$ 130,00 a saca em Cascavel e Maringá, R$ 133,00 em Curitiba. O trigo, R$ 77,00 a saca em Londrina, R$ 82,00 em Cascavel. E a tonelada da raiz de mandioca, R$ 638,00 em Paranavaí, R$ 625,00 em Umuarama. Depois do intervalo, o encontro na região sudeste vai reunir apicultores dos 3 estados da região sul do país. Produtores rurais da região de Maringá estão investindo em energia solar. Ainda hoje a receita do cheesecake de limão rosa. Bom, pessoal, estamos de volta, né? E dando continuidade ao RIC Rural de hoje. Agora você vai ver que a região sudoeste do estado vai sediar um importante encontro que reunirá apicultores dos 3 estados da região sul do país. A intenção é fortalecer cada vez mais o setor e aumentar a produção. Vamos ver. A placa no portão da casa do Gilberto, que fica no perímetro urbano de Pato Branco, no sudoeste do estado, já informa que aqui tem a venda de mel e de qualidade. Mas a última safra não foi tão positiva, segundo o apicultor. O ano passado foi terrível, né? Só em outubro e novembro choveu acima de 1.000 milímetros em 60 e poucos dias. Então é difícil para isso. Então intempérie não se colhe. Seca é ruim? É, mas a chuva é muito pior. Eu já colhi quase 14 toneladas, mas o ano passado eu colhi umas 2.200 quilos. Há quase 30 anos, Gilberto está na atividade. A produção do apiário está concentrada em propriedades arrendadas de 14 municípios da região sudoeste e também nos fundos da Casa da Família. Ao todo, são mais de 340 colmeias que produzem o mel claro, o escuro, que vem do alecrim do campo, e também o mel em favo. Ele aumenta a imunidade, é altamente energético, sensibilizador, imunológico. Então, se você vai consumir um doce, pequeno ou grande quantidade, consuma o mel. Ele é um alimento natural. Os brasileiros consomem pouco mel. A média mundial de consumo está em 240 gramas per capita por ano, enquanto aqui no Brasil são 60 gramas. O Paraná é o segundo maior produtor de mel do país, mas o primeiro em valor agregado. O valor gerado na apicultura do estado em 2022, segundo o IBGE, foi de 138 milhões de reais. E para discutir a cadeia do mel com especialistas e autoridades, o Sudoeste vai sediar nos dias 17 e 18 de outubro o Mundo Mel,
Um encontro que vai reunir em Pato Branco mais de 1.300 produtores da região sul do país, com apoio do SEBRAE, IDR Paraná e SEAB. A gente quer chamar atenção para a questão do animal, da abelha, né? Acho que se fala muito, é uma preocupação grande do governo do estado, das instituições, a questão da preservação dessa espécie e também a questão do pólen. Nós sabemos aí que existem pesquisas, a própria Embrapa tem uma pesquisa divulgada, onde a conciliação de apiários com lavouras de soja tem dado excelentes resultados na produtividade. Claro que o Gilberto, que também preside a Associação Regional de Apicultores, vai participar do evento que pretende fortalecer a importância da apicultura. Vai ser um encontro com palestras de nomes renomados que estão vindo para cá. Então, quem puder, inscreva-se, venha nos visitar, vai ter feira de utensílios, vem uma empresa para expor, para o produtor conhecer, e vai ter expositores de outros apiários, né, que vêm de fora, empresas grandes. 2 anos sem abelha, sem polinizadores, a gente vai sobreviver comendo só milho, farinhas produzidas que são polinizadas pelo vento. A partir de 2 anos começa a definir a população. Então, quer dizer, a abelha tem um papel fundamental no nosso dia a dia. Fundamental na polinização. Então, cuidem. Chamem um apicultor, não matem um polinizador. Por menor que seja, algum bem ele faz. É uma cadeia produtiva que ela está em ascensão. Ela é uma cadeia produtiva que até pouco tempo atrás era bastante desorganizada. Eu tenho alguns municípios aqui que o pessoal já está organizado em associação. E uma cadeia produtiva que o pessoal vende o mel em grande quantidade, nos tonéis, nos baldes, digamos assim. Produtores rurais da região de Maringá estão investindo em energia solar. E sabe quanto estão conseguindo economizar na conta de energia elétrica? Até 70%. Vamos ver. Os produtores entregam hortaliças, legumes e frutas, além de outros produtos, nessa cooperativa, que é especializada na produção de polpas. Daqui, os alimentos são destinados para escolas, complementando a merenda, através do Programa Nacional de Alimentação Escolar do Governo Federal e do Compra Direta do Governo Estadual. Hoje nós temos a produção de hortaliças, né? Hortifruti grangeiros, né? A gente entrega, todas as produções são entregues para merenda escolar, tanto municipal quanto estadual também. CMEIs também são entregues. Na cooperativa a gente tem a fábrica de polpa de frutas, que aí essas polpas também são entregues, todas, tanto estadual como municipais também. A gente recebe toda a produção dos produtores, recebida aqui na cooperativa, né? E a gente faz a seleção e entregue para as escolas. A cooperativa tinha 2 problemas: um gasto muito alto com energia e a falta de capacidade para estocagem, o que também demandava um consumo maior de energia. Questões que impediam aumento da produção e também de novas parcerias com cooperativas e produtores. Foi aí que a instituição fez o projeto do Coopera Paraná. A Cooperervas investiu R$ 696 mil, dos quais R$ 600 mil foram recebidos do governo do estado. Com o valor, foram instaladas uma usina fotovoltaica e 2 câmaras frias. Eles fazem o projeto, é encaminhado, é analisado esse projeto lá em Curitiba por uma equipe técnica. É viável? Tem viabilidade? O que é que nós fazemos? Apoiamos e eles entram com a contrapartida de 10%. Então nós aportamos um recurso aqui de mais de 600 mil e eles colocaram em torno de 100 mil. Então fez todo esse processo. E os investimentos logo trouxeram resultados. Uma economia de 70% na conta de energia e um aumento de mais de 200% na capacidade de estocagem. Somente na fabricação de polpas, a cooperativa deu um salto de 300% desde que a geração própria de energia reduziu as despesas. A instituição também conseguiu ampliar as parcerias com outras cooperativas e produtores para aumentar a gama de produtos fornecidos. Com essas placas, a gente teve uma diminuição de 70% dos gastos de energia. E veio as câmaras frias também.
Então a geração de energia para nós aqui é um feito foi bem aproveitado. Com isso, o Estado fortalece toda a cadeia. Então, desde o pequeno agricultor até a agroindústria familiar. Então, essa é a importância. E vamos aos preços da carne no Paraná. O suíno, R$ 8,70 o quilo em Apucarana, R$ 9,00 o quilo do suíno em Maringá. Vaca gorda, R$ 255,00 a arroba em Maringá, R$ 240,00 em Londrina e Cascavel. E o boi gordo, R$ 270,00 a arroba em Londrina e Umuarama, R$ 275,00 a arroba do boi gordo em Maringá. Gente, agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com a receita do cheesecake de limão rosa. E chegou a hora do sabor da terra. Bom, gente, mais uma receita especial neste domingo. Eu estou aqui novamente com o Elcio, que é de Cambé, pertinho aqui de Londrina. Fã do nosso programa, né, Elcio? Opa! Trabalha no sítio também com plantio, né, de soja, de trigo, milho. E um cozinheiro de mão cheia. Obrigado. Bom, gente, a nossa receita de hoje é uma receita especial. É o cheesecake de limão rosa, né? Só que o Elcio estava me explicando aqui que para você fazer esse cheesecake, você tem que fazer um doce de limão primeiro. Com a casca, né? Com a casca. E nós vamos ensinar vocês a fazer esse doce de casca de limão para poder colocar em cima do cheesecake. E no cheesecake vai o suco de limão. O suco de limão. É uma receita especial, né? É uma receita bacana. Fica uma torta muito bonita, porque eu já vi, né? Uma torta muito bonita. E qual que é o primeiro passo, Elcio? Bom, do limão, assim, a gente tira o suco do limão, que nós vamos aproveitar aqui. Certo. Nós tiramos a parte branca de dentro do limão, né? Que é o bagaço. E aí nós picamos em tirinhas bem finas, aqui mais ou menos aí meio centímetro, né? Certo. E logo em seguida coloca na água. Aqui ele tem mais ou menos um dia que ele está na água, vai trocando sempre água para ir lavando a casca para tirar o amargor dele, né? E aqui tem tem 6 limões, aí dá mais ou menos 1,5 copo, dá 3,5 copos mais ou menos de casca picada já. Olha que limão grande, gente, ó, limão rosa. Limões bem agora tem limão para tudo quanto é lugar, né? O rosa, é época, né? Isso é uma delícia. Bom, então, desde ontem tá de molho, né? De molho. Aí nós vamos usar esse aqui. Aqui tem 1,5 copo de açúcar. Cristal. E ele tem 2 copos de água. Tá, e nós vamos pro fogão. Nós vamos pro fogão. Vamos lá então, gente. Primeiro passo, né? Primeiro passo. Dois copos de água. 2 copos de água. Aqui temos 1,5 copo de açúcar. Cristal. Então a gente vai colocar as cascas do limão aqui, né? Na calda, né? A gente fez a calda já de açúcar e água. Vamos colocar ela aqui, dar uma mexida e deixar ela aí. E ferve por quanto tempo? Ela vai ferver até ela começar a cristalizar. Ela começa a ficar meio transparente, a casca, né? E aí ela fica num ponto que você vê que ela tá bacaninha, assim, bem bonita e bem macia, tá? Certo. Enquanto o doce da casca do limão fica pronto, agora nós vamos bater a bolachinha com a manteiga para fazer a base da torta. Tá. Bolacha maisena. Bolacha maisena. Quanto de Tem manteiga? mais ou menos aqui umas 200 gramas. Vai dar um pacotinho e meio. Dentro dos pacotes sempre vem 3, né? Um pacote e meio. E aqui tem 90 gramas de manteiga amolecida em ponto de pasta. Certo. Tá? Vamos bater no Vamos processador. Bater no processador para ele ficar uma pasta bem firme. Nós vamos colocar a nossa bolacha já batida com manteiga dentro de um aro e uma base, né? Vai ser a base da nossa torta. A base da nossa torta, é isso aqui. Tá? Ela não fica muito molhada, né? Não, ela fica bem seca. E depois daqui nós vamos colocar ela no freezer para ela ficar bem compacta, porque a manteiga volta a endurecer. Ela volta a endurecer. É, isso aí. Então nós vamos colocar a massa agora por mais ou menos meia hora, 40 minutos por aí, até ele dar uma congelada. Enquanto isso a gente vai fazer o creme.
Então, agora nós vamos fazer o creme, né, que vai em cima da base que nós colocamos no freezer. Tá. Então, primeiro nós vamos colocar queijo. 300 gramas de queijo. Esse queijo aqui é o queijo Minas Frescal ou queijo caipira que a gente faz no sítio mesmo, sítio né? mesmo, né? Bem picadinho ou amassado no garfo, tá? Aqui eu fiz ele picadinho. Agora eu vou adicionar aqui na massa de queijo uma lata de leite condensado. Agora nós vamos adicionar o creme cheese, são 300 gramas. Ah, esse creme cheese você comprou onde? Esse você compra em qualquer mercado, tem. Então agora nós vamos acrescentar mais ou menos um copo de leite, bem devagar. Então agora nós vamos colocar aqui, são 300 gramas de creme de leite, pode ser de latinha sem o soro, ou pode ser nata mesmo, ou creme de leite fresco, tá? Que tem bastante no sítio. Que tem bastante no sítio. Então agora eu hidratei aqui um sachêzinho de gelatina incolor sem sabor, tá? A gente vai colocando lentamente na mistura. Então aqui nós temos um suco de mais ou menos 6 limões, dá uns 300 ml mais ou menos, a gente vai despejando nele assim. Bem devagar. Bem devagar. Pra não espirrar, né? Pra não espirrar e pra misturar bem. Então agora o nosso creme está pronto, nossa base também já está pronta. A gente vai colocar aqui, aí em cima, tá? Bem líquido mesmo, né? Bem líquido mesmo. Então pronto, colocado já na forma. Agora a gente vai para a geladeira. Bonito, né? Depois de 5 horas de geladeira, agora nós vamos desenformar a nossa torta com uma... para ver como é que ela ficou. Olha aí. Certinho. Esse é o resultado. Então agora a gente vai colocar o nosso doce pronto por cima para dar um toque finalzinho na torta. Bom, gente, nós vamos experimentar essa delícia aqui. Vamos lá ver como é que ficou. Ver como é que ficou. Quem gosta de torta de limão, de cheesecake de limão. Que delícia. Nossa, que delícia. Muito bom, né? Muito bom. Gente, os pedacinhos de queijo. E limão. E limão. E ainda esse doce por cima. Combinação boa, né? Uma combinação perfeita, ficou maravilhoso, Elcio. Nossa, você que criou. Essa é a da criação do limão cravo, limão rosa. Foi eu que criei. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns, obrigada por receber a gente aqui. É sempre um prazer. Tá, adorei a receita. Que bom. Lembrando sempre que as receitas e as reportagens mostradas aqui no RIC Rural você encontra no nosso canal no YouTube, youtube.com/RIC Rural. Se inscreva no nosso canal no YouTube e não se esqueça de clicar no sininho para ficar sempre atualizado. E segue a gente também nos nossos Instagrams do RIC Rural e Sérgio e Rose. Bom, gente, hoje nós vamos ficando por aqui. Obrigada pelo carinho, pela companhia. A todos uma boa semana de trabalho no campo e até domingo que vem. Logo cedo, domingo que vem, a gente está aqui esperando vocês. Até lá. Tchau.